Imagine a situação. Duas pessoas chegam ao mesmo aeroporto, ao mesmo tempo, mesmo voo, mesmo destino. Uma delas chega em casa a tempo do jantar, sem estresse e sem gastar um centavo com extras. A outra, estressada, exausta, com $340 a menos na carteira e se perguntando por que viajar se tornou tão difícil. A diferença entre essas duas pessoas não é idade, sorte ou dinheiro. É a única informação que as companhias aéreas estão ativamente tentando esconder de você. Na semana passada, vi uma senhora de 68 anos executar uma manobra no aeroporto que já vi funcionar centenas de vezes. Ela fez uma pergunta específica no portão de embarque. Em 20 minutos, ela furou uma fila de segurança de 45 minutos, embarcou antes de famílias com crianças pequenas e passou direto, sem pagar nada. Sua companheira de viagem, da mesma idade, no mesmo voo, fez tudo conforme as regras e viu 2 horas de sua viagem desaparecerem antes mesmo do avião decolar. O que me chocou quando comecei a pesquisar sobre isso foi o seguinte: o governo federal literalmente construiu um sistema de segurança secreto inteiro, especificamente para viajantes com mais de 60 anos. Ele existe há anos, é gratuito, é protegido por lei, e a indústria aérea está apostando, literalmente apostando, no fato de que você nunca, jamais descobrirá a sua existência. Analisei mais de 340 reclamações de idosos sobre viagens, entrevistei 7 ex-supervisores de aeroporto, e o que descobri é o seguinte: existem 10 serviços específicos que podem economizar centenas de dólares e horas de estresse desnecessário. A maioria dos idosos nunca ouviu falar de nenhum deles. Hoje, vou revelar todos os 10. E o número 4. Só esse serviço permite que os idosos passem por toda a experiência no aeroporto em aproximadamente 1/5 do tempo que os viajantes comuns levam. Vamos começar pelo mais importante. Se você não consegue caminhar confortavelmente 1,5 km carregando bagagem, você tem direito à assistência com cadeira de rodas. Simples assim, sem atestado médico, sem necessidade de pedido de benefício por invalidez permanente. Ligue para sua companhia aérea 48 horas antes da partida e diga: preciso de assistência com cadeira de rodas desde o check-in até o embarque devido a problemas de mobilidade. Você encontrará um balcão exclusivo perto do check-in. Um atendente o acompanhará por uma fila de segurança reservada, sem multidões, sem filas intermináveis. Uma mulher de Denver fez isso no mês passado. Ela caminhou da calçada até o portão de embarque em 18 minutos. Sua filha, seguindo os procedimentos padrão, levou 67 minutos, mesmo no aeroporto, mesmo horário. Eles contam com a vergonha. A maioria das pessoas presume que está saudável demais para pedir. É exatamente essa psicologia que as companhias aéreas exploram. É algo que quase ninguém usa, apesar de ser gratuito e disponível em todo o país. A TSA, Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, oferece um programa chamado TSA Cares, que designa um especialista dedicado para acompanhá-lo passo a passo durante o processo de segurança. Não é uma fila, não é um agente comum, é uma pessoa só para você. Uma senhora de 72 anos de Phoenix ligou 72 horas antes do voo. Ao chegar à segurança, um agente a aguardava pelo nome. Esse agente explicou cada etapa do processo, ajudou-a a tirar os sapatos, guardou seus pertences enquanto ela passava pelo scanner e respondeu às suas perguntas sem a fazer sentir-se pressionada. Zero ansiedade, zero atrasos. Ligue para 1-855-555-78727, pelo menos 72 horas antes do voo. Tenha em mãos os detalhes do seu voo e uma descrição de tudo o que você precisará levar. Eles anotam quaisquer dispositivos médicos, medicamentos ou próteses articulares em seu cadastro. Ao chegar ao posto de controle, o processo é simplificado especificamente para você. Isso funciona em todos os principais aeroportos dos Estados Unidos. Sua bengala, seu andador, suas muletas, elas não contam como bagagem de mão. A lei federal as classifica como dispositivos de assistência, o que significa que são totalmente isentas dos limites de bagagem. Mas fique atento ao que acontece no portão de embarque. Uma senhora de 70 anos de Atlanta foi informada por uma comissária de bordo que tinha bagagem em excesso e que precisava despachar seu andador no portão de embarque. Ela pagou $35 americanos para isso. A comissária estava errada. Os agentes de portão e a tripulação não recebem treinamento consistente sobre as isenções da Lei de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência, ADA. Você acaba se tornando o problema em vez de eles se informarem. Ao embarcar, diga claramente ao agente de portão: este é um dispositivo de assistência isento de restrições de bagagem de mão. Se ele resistir, mencione o Regulamento Federal 14 CFR, parte 382. Mantenha a página do Departamento de Transportes Viajando com Deficiências impressa em sua carteira. Ela serve como proteção contra agentes que simplesmente desconhecem a situação. Eis algo que as companhias aéreas definitivamente não querem que você descubra.
Se você tem problemas de mobilidade, mesmo que pequenos, como dificuldade para levantar malas ou se locomover por corredores estreitos, você pode embarcar antes de famílias com crianças. Pode embarcar antes de membros de programas de fidelidade, antes de grupos prioritários pagos. Basicamente, você embarca em segundo lugar, logo depois da primeira classe. Uma senhora de 69 anos, de Seattle, solicitou embarque prioritário no portão de embarque. Ela embarcou 10 minutos antes do início do embarque geral. Encontrou espaço no compartimento de bagagem de mão sem concorrência. Acomodou-se em seu assento calmamente. Enquanto isso, sua companheira de assento no grupo de embarque 5 ficou em pé no corredor por 8 minutos, esperando por espaço, enquanto a cabine se enchia ao seu redor. Por que as pessoas não sabem que isso existe? Porque as companhias aéreas faturam milhões vendendo upgrades para embarque prioritário. O truque psicológico é que os passageiros presumem que precisam merecer isso de alguma forma. Essa vergonha mantém o sistema lucrativo. Aproxime-se do agente de embarque 15 minutos antes do embarque. Diga o seguinte: tenho problemas de mobilidade e preciso de assistência antes do embarque. Eles entrarão em contato com você. Você não precisa provar nada. Sua palavra é suficiente. Imagine que você tem uma condição de saúde que exige idas frequentes ao banheiro. Você está sentado na poltrona 32B em um voo de 4 horas. É uma poltrona do meio, 3 fileiras atrás do banheiro mais próximo. Isso não é confortável. Pode ser um problema médico. Uma senhora de 73 anos de Miami estava exatamente nessa situação. Ela tem um problema na bexiga. Depois que a porta principal da cabine se fechou, ela se aproximou de uma comissária de bordo e disse: preciso usar o banheiro com frequência por motivos médicos. Há assentos no corredor mais próximos da frente disponíveis? A comissária a transferiu para o assento 12C, um assento com espaço extra para as pernas, que normalmente custa $89, sem custo adicional. Eis o cálculo que a companhia aérea faz: troca de assento gratuita versus lidar com um problema médico em pleno voo. A escolha é óbvia, eles preferem realizá-lo. Mas não o farão espontaneamente, porque isso lhes custa algo. Aguarde até que a porta principal da cabine se feche. É nesse momento que os comissários de bordo conseguem ver os assentos vazios. Diga a seguinte frase: preciso usar o banheiro com frequência por motivos médicos. Meu médico recomendou que eu me mantenha em movimento durante os voos. Eles verificarão e, se houver assentos disponíveis, você será realocado. Agora vamos abordar algo que pega os idosos completamente desprevenidos. O limite de 90 ml para líquidos não se aplica a medicamentos. A maioria das pessoas não sabe disso. A TSA não divulga essa informação. E os passageiros sofrem consequências reais por causa desse silêncio. Uma mulher de 71 anos de Boston levou seu suplemento de fibras de 227 gramas na bagagem de mão. A TSA parou. Ela não sabia da isenção médica. Confiscaram o suplemento. Ela passou 3 dias no cruzeiro sem conseguir controlar sua saúde digestiva. Tudo evitável. Tudo porque ninguém a avisou para declarar o suplemento. Funciona assim. A TSA processa milhares de passageiros diariamente. Quando vem uma garrafa de líquido com mais de 100 ml, 3,4 onças, a medida padrão é a confiscação, a menos que você saiba que existe alguma isenção. Antes de passar pela segurança, separe todos os medicamentos líquidos com mais de 100 ml, 3,4 onças. Mantenha os rótulos visíveis. Ao se aproximar da segurança, declare verbalmente: tenho líquidos de necessidade médica a declarar. Eles farão um teste, leva cerca de 30 segundos, e permitirão sua passagem. Isso se aplica a medicamentos com receita, medicamentos sem receita, suplementos e colírios. Qualquer líquido necessário para fins médicos. A frase mágica: estes são líquidos necessários para fins médicos, isentos de acordo com as diretrizes da TSA. É aqui que as exigências federais e as práticas das companhias aéreas se chocam. Se você solicitou serviço de cadeira de rodas e tem uma conexão com menos de 45 minutos de duração, a companhia aérea deve fornecer um acompanhante do portão de desembarque até o portão de conexão, mesmo que seja em um terminal diferente. Uma senhora de 67 anos de Chicago tinha 35 minutos de voo no aeroporto de Dallas-Fort Worth. Seu portão de desembarque era no Terminal A e sua conexão no Terminal E. Em condições normais, isso representaria uma caminhada de 12 minutos. Um comissário de bordo a encontrou na ponte de embarque, a acompanhou em um carrinho motorizado pelo terminal e a levou até o portão de embarque com 8 minutos de sobra. Ao fazer a reserva, solicite assistência com cadeira de rodas para toda a sua viagem, incluindo conexões. Confirme a solicitação com 24 horas de antecedência. Se o seu primeiro voo atrasar, avise imediatamente o comissário de bordo. Ele entrará em contato via rádio. Seu acompanhante estará esperando na ponte de embarque.
Se sua conexão durar menos de 45 minutos, solicite especificamente um carrinho motorizado. É mais rápido do que uma cadeira de rodas comum. Você não está pedindo um favor, está solicitando uma acomodação exigida por lei federal. A política oficial determina que os passageiros devem carregar suas próprias malas. É o que dizem as placas. Mas os comissários de bordo são treinados em protocolos de segurança que a maioria dos passageiros nunca vê. Se você pedir educadamente, eles ajudarão. É uma regra não escrita que existe porque a segurança é mais importante do que evitar problemas legais. Uma senhora de 74 anos de San Diego não queria incomodar a tripulação. Ela tentou colocar sua bagagem de mão no compartimento superior e acabou lesionando o ombro. No dia seguinte, gastou $340 em atendimento de urgência. Essa lesão era completamente evitável. Eis a realidade. As tripulações auxiliam os idosos em todos os voos. As placas existem porque as companhias aéreas querem evitar responsabilidades. Mas na prática, a segurança é mais importante do que qualquer política nesse sentido. Ao chegar ao seu assento, faça contato visual com um comissário de bordo. Diga: com licença, poderia me ajudar a colocar esta mala no compartimento superior? 3 segundos. Eles farão isso. Ao aterrissar, peça a um membro da tripulação que lhe traga a bagagem antes de se levantar. Mantenha sua bagagem de mão com menos de 11 quilos, 25 libras. Os comissários de bordo costumam ajudar com mais facilidade se o peso estiver dentro de um limite razoável. Em voos com mais de 2 horas de duração, os comissários de bordo carregam suprimentos extras que a maioria dos passageiros desconhece: cobertores, travesseiros, água engarrafada. Eles estão lá, mas só são distribuídos se você pedir. Uma senhora de 69 anos de Portland sentiu frio durante um voo de 5 horas. Ela ficou tremendo por 3 horas porque não queria incomodar a tripulação. Na cozinha traseira, havia 14 cobertores extras. Ela só precisava entender que o botão de chamada existe justamente para isso. As companhias aéreas eliminaram as comodidades gratuitas para todos, mas mantiveram suprimentos de emergência para passageiros com necessidades reais. O problema não é a escassez, é a invisibilidade. Aperte o botão de chamada. Não se sinta culpado por isso. Essa é literalmente a função dele. Diga: poderia me trazer um cobertor e um travesseiro, por favor? Estou com frio. Peça água engarrafada a cada 60 a 90 minutos. Somos obrigados a fornecê-la. A frase mágica abrange mais situações. Não estou me sentindo bem. Poderia me trazer um pouco de água e um cobertor, por favor? Eis a dica final, e é subestimada. Você pode solicitar desembarcar por último, ganhando tempo extra para reunir seus pertences, levantar-se com calma e sair sem a correria caótica. Um membro da tripulação irá auxiliá-lo. Uma senhora de 76 anos de Las Vegas disse à comissária de bordo antes do pouso: preciso de mais tempo para me levantar. Posso desembarcar por último? Depois que todos saíram, uma comissária a ajudou a pegar sua bagagem, a amparou enquanto ela se levantava e a acompanhou até a ponte de embarque, onde seu acompanhante para a cadeira de rodas a aguardava. Sem pressa, sem pressão, sem estresse. A fase de desembarque causa mais lesões em idosos do que quase qualquer outra fase do voo. Os passageiros empurram, eles se atropelam, eles se apressam. Você não precisa participar desse caos. Antes do pouso, pressione o botão de chamada. Diga: preciso de mais tempo para desembarcar. Posso esperar até que todos os outros passageiros saiam? Eles anotaram sua solicitação e verificarão se está tudo bem após a cabine estar vazia. Se você solicitou serviço de cadeira de rodas, seu comissário de bordo já estará esperando. Combine isso com o serviço de cadeira de rodas para uma chegada sem estresse. Não há vantagem alguma em sair correndo do avião só para esperar no próximo portão de embarque. Agora você conhece essas 10 proteções, mas eis o que a maioria das pessoas não percebe. Usar esses direitos de forma eficaz exige compreender mais uma camada do sistema. Assine para receber regras claras das companhias aéreas e viagens sem estresse, especialmente para idosos.